A paz do Senhor. Aqui é o pastor Fernando Gifone e hoje eu vou estar com vocês, compartilhando com todos o tema do nosso grupo de estudo com a liderança de ensino da Iviva. Se você está assistindo esse vídeo no nosso canal no YouTube, se inscreve no nosso canal, deixa um like aí, eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Então, nosso tema de estudo é batalha espiritual. E o nosso estudo sobre batalha espiritual vai ser dividido em 5 tópicos. O primeiro tópico é: a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. O segundo tópico é: o inimigo de Deus é nosso inimigo. A luta é constante, não cessa, pois o inimigo anda ao nosso redor. Terceiro tópico. Quarto tópico: temos armas para a guerra. E quinto tópico: a vitória é certa. Eu espero que esse estudo abençoe e edifique a tua vida também. Para deixar bem claro e dividir, compartilhar com todos, o direcionamento desse estudo no nosso grupo Rema. O primeiro tópico é: a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A primeira coisa que precisamos entender, o versículo base dessa aula está lá em Efésios 6,12. Diz assim: porque a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, e sim contra os principados e potestades e hostes celestiais da maldade, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Amém? Então isso está escrito lá em Efésios 6,12. O que a gente precisa compreender é que nós estamos num mundo natural, que foi criado pelo mundo espiritual. A palavra de Deus diz lá em Gênesis que Deus criou os céus e a terra nessa ordem. E se Deus criou nessa ordem, foi porque primeiro Ele criou o mundo espiritual para que o mundo natural fosse um reflexo daquilo que acontece no mundo espiritual. Quando Daniel orava acerca da libertação, da saída do povo do cativeiro babilônico, ele simplesmente orava a Deus e pedia uma resposta. E essa resposta, ela demorou a chegar, e Deus enviou um anjo, o anjo Gabriel, que foi responder a ele. E ele trouxe uma resposta para Daniel, e ele disse: olha, Daniel, você é um servo muito amado, porque a tua resposta ela tinha sido liberada, mas o príncipe da Pérsia estava impedindo, ou seja, o mundo espiritual estava impedindo você de receber a tua resposta. Então nós temos dezenas de passagens na Bíblia que mostram que o mundo espiritual influencia o mundo natural. O mundo espiritual, por diversas vezes, influencia as nossas decisões. O mundo espiritual, por diversas vezes, muda o rumo da nossa vida. E é importante que cada líder de ensino possa entender que nós, como líderes, nós precisamos influenciar as pessoas para que elas acreditem que não basta apenas as leis da física para definir as suas escolhas, mas também é necessário ter um relacionamento com Deus. E esse relacionamento com Deus, o teu espírito está alinhado com o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus direcionar as nossas vidas para tudo que é bom e é perfeito para Deus. A Bíblia diz que os planos que Deus tem para nós não sabemos, mas Deus sabe, e Ele é bom. São planos bons, são planos de sucesso, são planos que nós não compreendemos, mas Deus já separou para nós. Então nós precisamos, enquanto líderes de ensino, estar direcionando essa palavra para cada jovem, para cada irmão, para cada irmã, para cada pessoa que estiver assistindo as nossas aulas, para que eles saibam que o mundo espiritual, ele influencia as nossas vidas, e é necessário que nós saibamos disso e busquemos a influência do Espírito Santo de Deus e não das potestades e hostes celestiais da maldade. Nós não podemos dar lugar a esse tipo de influência, a influência de coisas fáceis, a influência de ter desvio de caráter, de ser egoísta, de dar lugar à alma, aos desejos, às vontades, às sensações. As sensações são enganosas. Muitas das vezes eu vejo pessoas sendo guiadas pelas sensações. Deus não é uma sensação, Deus é espírito. Então nós precisamos estar ligados a Ele em espírito. E para isso é importante que a gente compartilhe essa passagem de Efésios 6,12, para afirmar com cada aluno, com cada pessoa, que nós precisamos entender que não é o nosso vizinho que nos persegue, não é o teu chefe que te persegue, não é o teu colega de trabalho, não é o teu colega de colégio, mas é sim
um mundo espiritual que sabe do potencial que você tem e tenta impedir você de alcançar esse potencial. Quando nós estivermos lutando, nós não podemos direcionar os nossos esforços para aquilo que nós estamos vendo. Nós temos que direcionar os nossos esforços para o mundo espiritual, porque é esse mundo espiritual que influencia as pessoas quando elas vão dormir, que influencia as pessoas a tomar as decisões nas suas casas, que influencia o chefe no trabalho a tomar as decisões. Então nós precisamos movimentar o mundo espiritual para que esse mundo espiritual comece a operar a nosso favor e não contra nós. Isso só acontece quando a gente está alinhado com o Espírito Santo de Deus, quando a gente convoca os exércitos de Deus para lutar por nós. Porque até então, só os exércitos dos nossos inimigos estão lutando. Então nós precisamos convocar os anjos do Senhor para que eles pelejem por nós. Isto é batalha espiritual. E é isso que a gente precisa passar para os nossos alunos. Quando o apóstolo Paulo ele fala sobre a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, ele está se referindo ao mundo natural, né? Ele está se referindo à constituição humana, né? Às nossas sensações que são enganosas, aos nossos desejos que muitas das vezes são pecaminosos. Então, por diversos versículos, e aí no estudo que eu enviei, né, para vocês, na apostila, né, está descrito, né, em Gálatas 1, versículo 16, a outra passagem que o apóstolo Paulo se refere à carne e ao sangue, em 1 Coríntios 15, 50, e tem uma passagem que o próprio Senhor Jesus fala da carne e do sangue, que fica lá em Mateus 16, 17. Então esses versículos a gente precisa ler com os nossos alunos, precisa fazer com que eles reflitam sobre a intenção do apóstolo Paulo quando ele usa essa palavra. Carne e sangue significa que é a nossa alma, as nossas sensações, os nossos desejos, e muitas das vezes nos guiam para lugares diferentes daquele que Deus quer nos levar. Então, esse primeiro tópico dessa aula de batalha espiritual precisa ser explorado com os alunos para que eles possam ler e possam refletir. Como a gente vai fazer os alunos refletir? Pedindo para que eles possam ler, né? E cada um dar a sua opinião sobre isso que eles estão lendo, né? Sobre como eles interpretam essa luta contra a carne e contra o sangue, essa luta contra os principados e potestades e hostes celestiais da maldade. Como nós devemos lutar? Qual é o nosso posicionamento? Como nós devemos nos posicionar? Se nós sabemos que quem nos atinge não são as pessoas, mas é aquilo que está influenciando as pessoas por trás, a nossa luta é mais eficaz do que ficar lutando contra a pessoa. Porque a pessoa está sendo apenas uma ferramenta, ela está sendo apenas usada por alguém que está por trás dela, manipulando os seus sentimentos, manipulando as suas sensações. E nós precisamos entender isso, que nós precisamos surpreender as pessoas. E surpreender no sentido bom, no sentido positivo, que elas fiquem desarmadas contra nós. Isso só acontece quando a gente identifica que não é contra as pessoas que nós estamos lutando, mas contra esses principados que estão ao nosso derredor, que é contra essas potestades que estão ao nosso derredor. Então, o primeiro tópico que a gente precisa, digamos assim, compartilhar com os nossos alunos é sobre a nossa luta, não é contra a carne, nem contra o sangue. É importante nós frisarmos que nós não devemos lutar contra pessoas. A nossa luta é espiritual. Então, nós precisamos direcionar os nossos esforços para essa luta espiritual e parar de gastar energia com pessoas. Parar de gastar energia achando que fulano de tal está de marcação comigo, fulano de tal está em implicância comigo. Não é uma implicância, isso é espiritual. Não é uma perseguição natural, não é por causa da tua cor de pele, não é por causa do teu cabelo, não é por causa da tua formação, mas é porque você crê em Deus e o mundo espiritual está contrário a essa tua crença. Então nós precisamos entender que nós temos que saber quais são as nossas armas, aonde nós devemos usar a nossa força e não ficar gastando munição com aquilo que não vai gerar resultado na nossa vida. Nós precisamos fazer com que os nossos alunos percebam que o resultado vai vir quando a gente entender contra quem nós estamos lutando. E eu tenho certeza que nós não estamos lutando contra a carne nem contra o sangue. Nós estamos lutando contra algo sobrenatural, que o próprio Senhor Jesus nos ensinou, que nós precisamos vencer, né? Aquele que vencer, eu darei a coroa da justiça, a coroa da salvação.
Então nós precisamos vencer isso tudo e não vencer as pessoas, mas vencer o inferno e vencer os principados. Amém? A graça e a paz. No próximo vídeo eu vou continuar a falar do segundo tópico de batalha espiritual. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. A paz.